Hoje a gente recebe aqui meu amigo advogado Márcio Righetti, que é também o pai Márcio de Jagum, advogado, escritor, babalorixá, um exímio advogado, um dos advogados mais competentes que eu conheço nesse tema. E ele chega aqui para falar sobre o que a religião tem a ver com a reparação da escravidão. Então, estou esperando aqui a querida Andréa Santos, tudo bem? Que é membro da Comissão Estadual da Verdade, da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro, está sempre por aqui. Estamos aí esperando o pai Márcio de Jagum. Márcio de Jagum vai vir falar sobre o que é o que. E eu tô gostando de fazer as perguntas, porque aí a live é da resposta das pessoas. É um bate-papo. As pessoas que estão aqui podem responder e a gente vai se esclarecendo e todo mundo tem. Boa noite, Danilo. Tem opção de fazer algumas intervenções. O pessoal às vezes fica reclamando dos comentários aqui que tampam as pessoas. O pai Márcio é um querido, é verdade. Estamos aguardando ele. Cadê você, pai Márcio? Vamos ver se ele já... Combinado era ele já entrar. Ele não está vendo entrar. Entra e sai. Às vezes, quando ele não aparece o ao vivo, aí você tem que sair do Instagram, recuar e voltar de novo, aí aparece a bolinha ao vivo. E o Márcio está me dizendo aqui que estamos... chegou ele aqui, ó. Meu querido irmão Márcio Righetti, que também é, na linguagem religiosa. Cadê ele? Ah lá! E aí, irmão Márcio? Márcio Righetti, pai Márcio Jagum. Tudo bem? Às vezes... Tudo em paz. Deixa eu botar aqui o fone. É que às vezes você está lá esperando e a gente entrou lá e o Instagram fica lá paradão. Você tem que entrar e sair para ele realmente poder aparecer a bolinha ao vivo lá, né? Você sabe, meu irmão, meu tríplice irmão, Humberto Adame, que eu botei esse blazer em sua homenagem. Ah, é? Você é um cara chique, pô. A gente usa chapéu Panamá. Eu também. Mas a idade permite, né? Essa ousadia. Pois é. Né? Então, Márcio, tá bem, primeiro, dizer a todos da nossa fraternal, além de sermos irmãos, né, da nossa organização, da Grande Loja e do Grande Oriente, né? Eu quero dizer que nós somos muito amigos e temos uma admiração mútua que é muito bom. As pessoas têm parado de se admirar, de ter a generosidade de admirar o quanto o outro é uma pessoa, um extraordinário profissional, um advogado de sucesso, uma pessoa do bem. E eu gosto muito de fazer isso, e acho que hoje é um dia muito importante para isso. Você tem
a minha total admiração como advogado, como irmão maçom e como também o Babalorixá, Pai Márcio de Jagum. Sempre com muita suavidade, sempre com muita lhaneza, com muita cortesia. Então, um prazer imenso em recebê-lo aqui para explicar para todos nós o que tem a ver religião com a reparação da escravidão. Mas antes da gente começar, eu queria que você falasse, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, fala um pouco de você, quem é o Márcio Righetti, quem é o Márcio de Jagum, Pai Márcio de Jagum? Humberto, meu tríplice irmão, a quem eu admiro, respeito, a quem eu devoto muita confiança e muita expectativa, muita esperança, porque o trabalho do Humberto Adami é um trabalho muito coeso, é um trabalho muito coletivo. Humberto, todo mundo já deve saber, mas quem não sabe eu faço questão de repetir, tem uma trajetória na advocacia brilhante, sobretudo no que diz respeito à reparação da escravidão negra. Humberto protagonizou esse debate já há alguns anos, em todo o estado do Rio, no Brasil, né, e vem trazendo para todos nós não só o produto de um grande debate, mas também reflexões, também modificações sociais que são muito pertinentes. Aí você me pergunta, Humberto, quem é o Márcio de Jagum, quem é o Márcio Righetti? Eu já não sei mais onde é que começa um, termina o outro. Você começa lá de Itaipu. De Piratininga, é a minha terra, Piratininga. Eu nasci no Rio, mas fui criado em Piratininga, em Niterói, com muita felicidade, com muita alegria. Meus saudosos pais já moravam lá, né? E passei minha infância inteira, minha adolescência, e depois fui constituindo família, trabalho, estudo, entre Niterói e Rio de Janeiro. Mas, para nós, na nossa perspectiva iorubá, na nossa perspectiva religiosa, nós somos múltiplos mesmo, nós somos muitos, e que bom que cabe tanta coisa dentro de nós, né? Por onde a gente vai, a gente carrega a nossa ancestralidade, aonde a gente pisa com a herança dos nossos ancestrais, e tudo aquilo que a gente almeja, tudo aquilo que a gente acredita, é inspirado numa filosofia, numa religiosidade. Por isso, somos tudo isso e desejamos ser mais um pouco ainda. Então, eu me lembro daquela tarde que eu saí daqui do centro do Rio de Janeiro, levei 2 horas para chegar lá no final da Barra da Tijuca. A gente tinha que discutir a participação do Amigos da Corte, lá naquela representação que vocês fizeram ao Ministério Público por conta das ofensas, né, de algumas igrejas evangélicas, pentecostais, às religiões de matriz africana. Eu tinha trazido uma garrafinha de cachaça e um queijo de Uberlândia, chegou aqui a Vanilda de Uberlândia, e nós abrimos, foi assim que nós iniciamos a nossa amizade, e tomamos quase que a garrafa toda do presente. Uma cachaçinha de primeira, estava bom a beça. Foi bom a beça, meu irmão. Muito bom. Então, Márcio, você, então, pode falar do jeito que você preferir. Quer entrar no tema, quer falar mais de você, quer falar mais da sua trajetória, ou começa a falar o que tem a ver religião com a reparação da escravidão. E é um bate-papo. Você toca aí a vida e faz do jeito que você preferir. Humberto, eu gosto sempre de ressaltar que, embora eu seja uma pessoa afrocentrada, embora eu tenha sido gerado no útero de uma mulher negra, embora o meu Deus seja negro, a minha pele é branca. E eu tenho plena consciência de que numa sociedade racista como a nossa, numa sociedade
que é tão preconceituosa como a sociedade brasileira, o fato de ter uma pele clara, branca, me reveste de alguns privilégios e a gente precisa ter consciência disso, até para a gente desconstituir. Ter privilégios numa sociedade branca é vestir, por exemplo, uma roupa litúrgica, uma roupa branca, às sextas-feiras, como é do nosso hábito, da nossa tradição, e as pessoas acharem que por eu ter a pele branca eu sou doutor, eu sou médico. Mas eu sou, na realidade, candomblessista, sou macumbeiro. E tenho muito orgulho disso, eu tenho muito orgulho disso. Mas me sinto extremamente responsável porque eu me sinto devedor dessa cultura. Tudo aquilo, Humberto, que eu acredito, tudo aquilo que me faz sentido na vida, foi adquirido a partir de uma cultura negra. Foi trazido para mim, foi legado a mim a partir de heróis e de heroínas, muitas vezes anônimos, que resistiram a opressões, a tiranias. E, justamente dentro desta contextualização racista, preconceituosa, eu me sinto duplamente responsável por abraçar essa causa. Os protagonistas dessa luta, evidentemente, são heróis e heroínas negros, como você, Humberto, como tantos. Um aliado da causa, eu me sinto responsável por debater, por provocar e por fomentar cada vez mais uma alteração nesse status quo. Então, eu acho que é importante a gente sempre ressaltar esse tipo de questão. Quando a gente fala de religiosidade e reparação da escravidão negra, é importante a gente compreender de que religiosidade nós estamos falando, né? Porque, conceitualmente, é inerente a qualquer sentimento religioso acolher, agregar, de matriz religiosa, de prática religiosa, pode, de forma alguma, conceber ou se ausentar dessa discussão. Não pode conceber o preconceito e não pode se ausentar da discussão. Então, isso, a meu ver, é um princípio básico, é um princípio alicerçal, né? Como eu gosto de dizer, é um princípio exúdico, um alicerce. Eu vi isso nossa... outro dia. Agora, quando a gente fala de religiosidade afro-brasileira, mais ainda, porque dentro dos nossos terreiros a gente pratica acolhimento, a gente pratica generosidade, a gente pratica respeito ao indivíduo, aos indivíduos, haja vista como essa cultura negra abraçou, acolheu, foi gentil e respeitosa com pessoas, inclusive, de pele branca, como eu e como tantos outros. Então, eu me sinto, por isso, repito, devedor desse acolhimento. Me sinto responsável por disseminar tudo isso que, para mim, é tão precioso, é tão importante. Então, quantos exemplos as religiões de matrizes africanas, especialmente o candomblé, que é aquela que eu professo, ajudam a nossa sociedade a ampliar os horizontes em relação à questão do racismo. Eu repito, eu não tenho a pele preta, não tenho sequer condições de almejar tudo aquilo que alguém sofre com racismo. Mas é meu dever me solidarizar. Aliás, não é mais do que minha obrigação. Agora, como os nossos terreiros são quilombos de resistência, de valorização de cultura, como os nossos terreiros são espaços atemporais de filosofia, de caridade. E como nós, iniciados, e você sabe muito bem disso,
Você tem um pé lá dentro, aliás, tem os dois. Mais ou menos. Eu não sou iniciado, eu não sou de religião de matriz, mas sou advogado de terreiro. Mas tu tem o pé lá dentro, e eu sei que tu tem o pé lá dentro, porque eu te conheço, né, de hoje. Mas bonitinho, mãe Beata, a mãe Beata, para resolver, me disse assim: você é ogã do meu terreiro. Acabou a confusão. Então, eu sou um ogã honorário do terreiro de mãe Beata e confirmado lá por Adailton. Mas eu não sou. Como não é? Como é que não é? Como é que não é? Ogã honorário. Mas, então, essa religiosidade, né? Esses espaços sócio-religiosos, que são os terreiros, quando eles nos acolhem, quando eles dizem assim, Humberto, você, quando a saudosa, queridíssima mãe Beata diz assim, Humberto, você é ogã de meu orixá, ela está te outorgando, está reconhecendo em você um quilombo ambulante, está reconhecendo em você o gene de um herói, está reconhecendo em você a força, o potencial de alguém que muda essa sociedade. Porque todos nós que nos dizemos que somos acolhidos como adeptos das religiões de matriz africanas, quando andamos, quando falamos, quando fazemos não só por nós, fazemos por aqueles que vieram antes de nós. Isso tem muito a ver com a maçonaria também, para fazer um paralelo legal no papo aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Rapaz, você veja só, que exemplo maçônico, esses homens e mulheres que foram escravizados nos deram, de verdadeira fraternidade. Observe que muitos desses que ocupavam simultaneamente a mesma senzala eram anteriormente inimigos históricos, como os Fon, como os Yorubás, mas que aqui superaram essas diferenças, efetivamente se confraternizaram e constituíram, lapidaram, moldaram uma nova religiosidade, como um grande exemplo da capacidade, inclusive espiritual, que essas culturas podem nos oferecer. Então, ser de matriz africana é ser essencialmente alguém que se preocupa com o racismo, é alguém que combate a intolerância, é alguém que sabe acolher e que tem como meta uma sociedade melhor, porque o candomblé surge dessa crise, do Holocausto Negro. Então, é impensável, na minha forma de conceber, é impensável um religioso de matriz africana, por exemplo, né, que aceita qualquer tipo de atitude discriminatória, qualquer tipo de atitude intolerante em relação ao outro. Esta reparação, eu gosto de dizer sempre, sabe, Humberto, é uma reparação que quer dizer reparar no sentido de notar, observar, reconhecer e, sobretudo, reparar no sentido de restituir, de reconstituir. Alô? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. De vez em quando está dando umas travadinhas aqui, eu estou desativando os comentários para diminuir. Fizeram uma pergunta aqui, acho que você mencionou afrocentrado, e alguém perguntou, mas o que é afrocentrado? Pode explicar? E a Vanilda também achou muito graça quando você falou da cachaça de Minas Gerais. Mas então prossigamos aí na sua análise completa. Você que é uma pessoa que, com muita raridade, você pode fazer esse exame do lado jurídico, porque você é um advogado com larga experiência, tem bastante experiência, ao contrário de muita gente no direito, e também a questão do lado da religião de matriz africana. E acho que daqui a pouco a gente pode, eu queria te dar a notícia também, e para todo mundo, que por conta da Comissão da Verdade da Escravidão, você que é membro da Comissão Estadual, eu fiz a proposta na sexta-feira, que a comissão, quando a Coalizão Negra anunciou que estava fazendo
o ingresso da ADPF quilombola, por conta dos direitos dos quilombos na pandemia, e fizeram uma live, acho que foi na quinta e foi na sexta, eu pedi ao Conselho Federal, ao Felipe Santa Cruz, o presidente do Conselho Federal, que o Conselho Federal ingressasse como amigo da corte. Já foi de sexta para cá, entrou hoje na Comissão de Estudos Constitucionais, que é presidida pelo ex-presidente Marcos Vinícius Furtado, e foi aprovada a proposta pela Comissão de Estudos Constitucionais, que é uma comissão importante, estava lá, isso pertence. Eu fiz a sustentação oral, então acredito que a diretoria, muito em breve, já vai dar entrada no Conselho Federal do AB, no amigo da corte da ADPF quilombola. O que é nós que somos advogados e que falam tanto da OAB, acho isso muito importante. E é um caminho também para a questão de religião de matriz africana. Pois é, Adame. É importante a gente observar que nós temos diversos marcos regulatórios no direito que demarcam, né, mas antes de falar disso, deixa eu explicar a questão do afrocentrado. Que perguntaram aqui. Pois bem, na nossa cultura ocidental, nós somos eurocentrados. Por quê? Dizem os especialistas, antropólogos, historiadores, enfim, educadores, porque toda a nossa referência cultural está centrada em princípios, em paradigmas europeus. A nossa educação comportamental, a nossa estética, a nossa ética, os nossos valores, inclusive religiosos, têm um paradigma eurocentrado. Então, quando eu digo que sou afrocentrado, é evidente que eu não posso fingir que não estou no Ocidente, que não moro no Brasil, que fui criado dentro dessa cultura, mas as minhas referências, eu tenho orgulho de dizer, as minhas referências estão na filosofia africana, notadamente Yorubá, estão nos valores religiosos que eu adquiri e fui generosamente acolhido no terreiro de Candomblé desde pequeno, e estou no Candomblé há 40 anos. Então, quando eu digo que sou afrocentrado, é porque as minhas referências, eu faço questão, são sempre aquelas que estão parametrizadas pela África e não necessariamente por uma cultura que faz questão de tentar fingir que a África não existe. Por isso eu me digo afrocentrado. Pois bem, essa questão do eurocentrismo, né, tem vários indicativos, inclusive na educação, na escola mesmo, né? Você vê que as disciplinas não falam da África, as disciplinas não consideram um outro tipo de logia educacional, um outro tipo de logia medicamentosa ou médica. Então, há muito que se aprender com a África, há muito que se entender desse continente. Eu estudo há muitos anos, eu pesquiso há muitos anos, eu frequento há muitos anos, a partir de uma das etnias africanas, que são os Yorubás, uma importante etnia, uma importante cultura. Mas a gente está falando de um continente imenso. A África é um continente que tem mais de 1.200 idiomas que são falados, tem centenas de etnias, tem uma história vasta, enfim, há muito que se compreender. Então, ser afrocentrado é colocar como referência tudo aquilo que está do outro lado do Atlântico, assim, à nossa direita. A gente tem muito o que aprender com eles, eu penso. Enfim, então, voltando ao tema, a gente tem muitos marcos regulatórios, sabe, no direito, que asseguram, pela pena da lei, a liberdade do indivíduo, que asseguram a liberdade de crença e de culto, mas nós não temos efetivamente uma mudança social a contento. Nós ainda não experimentamos uma sociedade de verdade que seja livre, uma sociedade de verdade que respeite a diversidade religiosa.
que respeite as possibilidades que a nossa cultura se desenvolva no nosso país. É interessante, sabe, Adame, que eu digo que pior do que o racismo, se fosse possível, é que a nossa sociedade ainda é escravocrata. Na minha concepção, nós ainda Claro. somos escravocratas, né? Isso é terrível, porque se estende para os negros, se estende para os pobres, se estende para os desvalidos. Eu abordei isso nesse último livro que saiu agora, o Candomblé em Tempos de Crise. Eu abordei isso no capítulo As Crises Inacabadas. Eu digo exatamente que, para nós, né, as noções do bom garçom é o garçom que serve bem, e não aquele que é generoso, que é eficaz, que é competente. É o que serve. Nós ainda temos elevadores de serviço que, na verdade, foram elaborados, foram pensados... Chega mais um pouquinho mais perto. Chega mais perto. Chega o livro mais perto. Ah, tá. Dentro de uma... O livro. Chega o livro mais perto para poder enxergar. Isso. Aqui. Candomblé em Tempos de Crise. Vai chegando para trás. Aí. Isso. Candomblé em Tempos de Crise. Mas nós ainda temos uma arquitetura, uma engenharia que pensa prédios, que pensa casas, segregando funcionários da família. Nós ainda temos um direito que justifica atitudes intolerantes e racistas, como, por exemplo, a gente ainda está discutindo a questão das cotas. A gente ainda discute isso. Né? Agora, quando a cota, né, a primeira cota educacional foi para os filhos dos fazendeiros, nisso ninguém nunca discutiu. Quando a primeira cota foi criada para garantir vaga nas faculdades para os filhos dos latifundiários, isso nunca foi discutido. Isso nunca sequer incomodou a sociedade. Então, nós ainda temos um direito que tenta justificar o racismo, né? Nós ainda temos uma engenharia, uma arquitetura, uma sociologia que infelizmente, lutam contra aquilo que é óbvio. Então, as religiões elas podem fazer um grande trabalho quando os líderes, nos seus púlpitos, nos seus templos, levantarem o debate do respeito à dignidade humana. Quando os líderes, dentro das suas igrejas, dos seus templos, discutirem que a nossa sociedade ainda é praticante de racismo e de segregacionismo. Esse é um dever de todas as religiões e de todos os religiosos. Isso é um dever. A gente não pode simplesmente colocar os joelhos no chão, botar a cabeça no chão, elaborar os nossos ritos, praticar as nossas liturgias, sem botar a cabeça no travesseiro e lembrar que a nossa sociedade ainda pratica segregacionismo e racismo. A nossa sociedade tem que reparar isso de formas amplas, de formas múltiplas. E as religiões, portanto, são devedoras desse tipo de atitude. As religiões são responsáveis por isso. E, sobretudo, as religiões que se valeram da escravidão. Sobretudo as religiões que se valeram da escravidão. E hoje a gente tem canais importantes de diálogo interreligioso, em que aqueles que foram no pretérito opositores, que foram no pretérito tiranos, hoje estão se dispondo a conversar, estão se dispondo a reconhecer esses percalços, esses déficits sociais e espirituais. Esse é o momento da construção. É evidente que a nossa sociedade está muito carregada de lacunas, está muito pendente
de dores, de violências, mas a gente conversando, a gente dialogando, tem condições de reconstituir, de reparar, de ajustar uma sociedade minimamente mais acolhedora, mais gentil, mais próspera, sobretudo no que diz respeito à dignidade humana. Primeiro, você já é membro da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão. Eu quero, então, agora, na última sexta-feira também, o Instituto dos Advogados Brasileiros fez... A Rita, nossa querida Rita, me deu lá uma missão de conduzir uma comissão da igualdade racial, que ela, a querida Osimar, tudo bem? A Comissão da Igualdade Racial do Instituto dos Advogados Brasileiros. E eu quero que você venha fazer parte desse grupo lá, que produziu um parecer sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. Nós fizemos... Tem grandes personalidades na comissão, o Carlos Moura, o primeiro presidente da Palmares, Luiz Viana, que é o vice-presidente do Conselho Federal, César Brito, ex-presidente do Conselho Federal, Marcos Vinícius Furtado, e tem outros membros, que estão, o desembargador André Fontes, que é o vice-presidente, desembargador Marcos Meira, e muitos outros membros tão importantes quanto, como a Edmê, né, a querida Edmê Ribeiro, e tínhamos lá o Nelson Joaquim, que faleceu agora cerca saudoso Nelson, querido amigo. Que trabalhou no parecer, inclusive, nós fizemos uma homenagem para ele. E, bem, a comissão, o único trabalho da Comissão da Igualdade do IAB, ela não podia entrar em choque com as comissões da verdade. E eu tenho que passar essas comissões adiante, porque já vou ficar lá que nem móveis e utensílios. Eu estou na terceira gestão da Nacional e a estadual teve aqui a intervenção, porque queriam juntar no partido político, e obviamente que dentro do OAB isso não é possível, e aí o Felipe Santa Cruz fez essa intervenção e me colocou lá. E aí a desembargadora Ivone Caetano é a diretora da Igualdade Racial. Bem, agora, então nós produzimos esse parecer, sob a liderança da Rita Cortez, com aspectos jurídicos da reparação da escravidão. Parecer muito amplo, com mais de 80 páginas, mas que não esgota, por óbvio, o assunto. Mas quando você vai escrever sobre como é que entra numa uma ação para pedir reparação da escravidão, é difícil. Problemas de prescrição, problemas de saber como é que... de delinear os tratados internacionais. Então a gente levantou isso e foi aprovado sexta-feira, numa sessão histórica do Instituto dos Advogados Brasileiros, que para aqueles que estão nos ouvindo, é a mais antiga instituição dos advogados brasileiros, ela é mais antiga que a OAB, tem 177 anos e só agora é presidido pela segunda vez por uma mulher. E aí foi aprovado esse parecer por aclamação, que é muito difícil em coisas de advogados. Eu queria te convidar para vir fazer parte dessa Comissão da Igualdade. Você já é membro do IAB, né? Não, não sou membro do IAB. Eu sou amigo do Instituto. Então, eu vou fazer a sua indicação para o Instituto. Lá a formalidade, é coisa do império. Você vota, agora na pandemia não está dando, mas tem um auditório que parece coisa de Dom Pedro, e foi criado por um negro que foi a Caiaba de Montezuma. E a votação é com base na bolinha. Você recebe o nome do cidadão, do indicado, aparece a cara dele lá agora, tem um outdoor, o currículo, e cada um recebe um saquinho com a bolinha preta e uma branca. Se for a favor, bolinha branca. Se for para não entrar, bolinha preta. E é assim que... Aí vai o cidadão com uma urna, passa por todos os membros do plenário, para ver quem é que votou na bolinha branca ou na bolinha preta. Se for tudo bolinha branca, entrou. Se tiver uma bolinha preta,
não entra, mas a presidente garante. É que nem o country club. Mas mantém a tradição, é legal isso. Então, você vai ser indicado por minha pessoa, serei o seu padrinho, ser o seu indicante e o proponente. E aí, vamos lá. Nós indicamos 10 mulheres negras nesse último ano para o Instituto dos Advogados Brasileiros. É uma pequena revolução, né, que está acontecendo, porque tinha poucas, acho que só tinha uma. E com esse parecer foi muito importante, porque a gente está levando a pauta da reparação da escravidão. Mas sim, e a religião com a reparação da escravidão? Prossigamos nesse tema. Fazendo alusão àquela legislação que eu mencionei, eu disse ainda há pouco que houve uma cota para os filhos de agricultores. Eu estava me referindo à Lei 5.465, que é do ano de 1968. Essa lei, no artigo 1º, estabelecia o seguinte, dizia o seguinte: os estabelecimentos de ensino médio agrícola e as escolas superiores de agricultura e veterinária mantidos pela União reservarão anualmente, de preferência, 50% de suas vagas a candidatos agricultores ou filhos destes. Essa é a primeira lei de cotas. Só que é uma lei de cotas... A famosa lei do boi. A lei do boi. É dessa que eu estou falando. Então, é importante a gente dizer, a gente ressaltar que a cota não é uma novidade. A cota não é uma invencionice para favorecer ninguém. Nós estamos falando de ações reparativas. Reparar é reconstituir. Reparar é também notar, perceber, observar, respeitar. E ainda falando sobre essa questão da segregação e como, às vezes, o nosso direito, né, as nossas leis, a ciência jurídica se ocupa de fazer o mal, se ocupa de tentar justificar a segregação. Eu me lembro eu botei isso tudo aqui no livro que saiu agora. Eu botei isso tudo porque quando a gente fala de crises, a gente não pode fingir que a gente enfrenta uma crise inacabada, que é a crise do racismo, que é a crise da homofobia, que é a crise da xenofobia. Então, a religião tem que falar disso tudo. Esse livro, eu acho interessante que a editora fez uma capa em homenagem ao Omolu, o meu orixá, o orixá da saúde, o orixá da saúde. E eu digo que é interessante porque essa capa religiosa abraça uma discussão que é também histórica, que é também jurídica, que é também filosófica. Na religião, sob a capa da religião, cabe muita coisa. Então, observe que a lei número 1, de 14 de janeiro de 1837, no artigo 3º dizia assim: são proibidos, e ainda era proibido com H, são proibidos de frequentar as escolas públicas todas as pessoas que padecerem de moléstias religiosas, artigo 2º, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Então, o direito justificou a escravidão, o direito justificou a segregação. Nós temos o dever de usar a pena da lei para que a justiça seja feita. E a reparação da escravidão é uma das tarefas inacabadas da nossa sociedade. E por isso, você veja, né, por que a religião deve falar sobre isso? Porque eu não consigo imaginar uma religião que conviva com escravidão, eu não consigo imaginar uma religião que conviva com racismo, eu não consigo imaginar uma religião que conviva com intolerância. Hoje, infelizmente, Adame, você sabe disso, muitas das ações, das atitudes intolerantes são perpetradas por pseudo-religiosos. Pois é. Por pessoas que se abastecem dos seus livros sagrados para tentar justificar a agressão ao outro, agressão física, agressão ao patrimônio. Fala, Humberto. Tenho 3 tópicos para eu pautar você. Nós estamos aqui 19h45, temos 15, 20 minutos aí de live. Então, eu queria que você falasse
da quebra do Xangô de 1912, da questão dessa nova decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o fundo eleitoral dos partidos políticos, e que eu acho muito interessante, que a liminar do Lewandowski, ela deve considerar os 3 votos que ocorreram no TSE de 3 ministros do Supremo. E vai, quer dizer, só faltam 3 votos nos outros 7. O Lewandowski tem que levar o julgamento para o plenário, vai recorrer para quem? A Folha de São Paulo me entrevistou aqui agora, foi uma estratégia muito boa, porque o recurso da liminar do Lewandowski, ele mesmo leva para o plenário, ele tem que arranjar só mais 3 votos dentre 7 ministros. Então, esse é um tom, então, quebra do Xangô, o TSE, esse julgamento do TSE, e a questão do perdão das igrejas evangélicas, que foi votado aí com votos de algumas políticas cariocas evangélicas, e que eu acho muito interessante de se analisar e criticar o porquê desse perdão da dívida previdenciária evangélica quando deu lucro na igreja. O Adame, você vê como é que as nossas instituições ainda são institucionalmente racistas, institucionalmente intolerantes. Tem certas discussões que sequer deveriam mobilizar o Supremo. Por exemplo, ano passado a gente falou de uma discussão que mobilizou o país inteiro em relação a direito de imolação ritual. Isso sequer deveria ter sido debatido pelos ministros do Supremo, porque a galinha da macumba do Ed. Está mais do que garantido pela Constituição Federal que há liberdade de culto e de crença. Ponto. Ponto. Isso não tem que ser discutido. Eu vejo tantos recursos muito mais polêmicos, tantas questões muito mais acirradas por uma controvérsia constitucional, que o Supremo diz assim: não aceito, não recebo. Como é que recebe? Como é que aceita uma discussão sobre uma questão tão óbvia, a não ser porque se estiverem, como a gente presume, com a capa ainda do racismo institucional, que olha para certas religiões com esse olhar de repulsa, de primitivismo, de preconceito. Então, agora, uma questão como essa, do perdão da dívida de igrejas que sonegaram, que deixaram de contribuir aos cofres públicos, e as instituições públicas, as instituições do direito, da segurança jurídica, se colocam como serviçais de abusos, de autoritarismos, de corrupção. É um vexame. Eu acho isso um vexame. E por que isso não interessa às religiões de matriz africanas diretamente? Porque as religiões de matriz africanas não têm 1 bilhão para sonegar. Simples. Esse é o que deixaram de pagar, né? Não tem 1 bilhão para sonegar, não tem 1 bilhão, não tem? A gente não tem dinheiro muitas vezes para pagar a o conta gás de luz no final do mês, a conta de luz, né? Fica dependendo de contribuições, etc. e tal. Então, essa desproporção precisa ser observada não só pela sociedade, mas pelo direito, no sentido de que as religiões não são sinônimas. Religião, dentro da nossa diversidade brasileira, falar de religião é falar de uma variedade de realidades do cotidiano, do dia a dia, imensa. Né? As religiões não são iguais. Que bom que não são iguais, mas precisam ser, dentro desse sentido do direito, reconhecidas como diferentes para que as reparações um dia permitam que todas sejam tratadas igualmente. Hoje a gente não pode tratar igualmente as religiões, porque as religiões que foram perseguidas, as religiões que foram segregadas, as religiões que são aviltadas, elas não têm como ser tratadas como as demais. Elas precisam de ações reparativas. Elas também precisam de ações afirmativas para que um dia ocupemos todos, aí sim, o mesmo patamar de equidade.
Então, quando a gente fala de um Supremo Tribunal Federal que alguns ministros, alguns supremos são liberais, outros são conservadores, eu digo o seguinte, essa é uma discussão que, infelizmente, continua matando pessoas, continua justificando tiranias. Pouco me importa se ele é conservador ou se ele é liberal. Pouco me importa se ele é visceralmente evangélico ou se ele é ateu. Terrivelmente evangélico. O que me importa é que ele seja justo. O que me importa é que ele cumpra o dever dele. O que me importa é que, de verdade, ele tenha consciência de que ele ocupa um lugar de laicidade, em que as suas convicções, a sua confissão religiosa não deve prevalecer sobre o direito, não deve prevalecer sobre a nossa sociedade. Nós somos muito mais do que o Supremo. Né? Nós somos muito mais do que o Supremo. A nossa sociedade é que tem que ser respeitada pelas instituições. Eu queria que você me fizesse uma pequena descrição aí, rápida, porque nós temos aí 9 minutos e um pouquinho mais, eu vi outro dia uma live muito importante no Brasil 247 sobre o Quebra de Xangô, que é um episódio que me chama muita atenção, em 1912, em Alagoas, e que todos os terreiros, que eram chamados de Xangô, foram derrubados, e isso ficou mais ou menos por isso mesmo. É uma das coisas que eu queria ver se é possível a gente levantar um tipo de discussão, de propor algum tipo de reparação, porque ficou por isso mesmo. Sempre eu vi alguns filmes, e outro dia eu vi eu não me lembro agora do intelectual que examinou isso lá em Alagoas, mas ele fez uma live completa no programa do Mauro Lopes, está lá no YouTube, para quem quiser ver. Ficou 1 ou 2 horas falando sobre o Quebra do Xangô. Se, obviamente, que você tem conhecimento disso, eu não estou lhe fazendo nenhuma emboscada na live, você vai poder fazer alguns comentários sobre isso aí, se você assim entender que pode e deve. Humberto, a gente vive 500 anos de intolerância. Isso não começou ontem nem anteontem. Nós vivemos 500 anos de intolerância. Quando os primeiros estrangeiros que puseram os pés aqui já pisaram nessa terra com uma intenção impositiva, hegemônica, de tentar estabelecer uma única religiosidade, um único padrão econômico e religioso. As religiões mudaram, né? As figuras dessa equação mudaram, mas a equação permanece a mesma, né? Religião mais poder igual a lucro. Nós temos, fazendo levantamento para o livro, pesquisa sobre as crises, né? A relação do candomblé com as crises, eu levantei, através das pesquisas, o primeiro relato de intolerância religiosa de 1685. E não foi o primeiro que aconteceu. O primeiro que aconteceu, possivelmente, nós não saberemos o nome do agressor e não saberemos o nome da vítima, mas temos certeza de que houve um desrespeito às origens de um cidadão, houve desrespeito à cultura de um cidadão, houve desrespeito à liberdade de um cidadão crer ou não crer. E eu estou me referindo aos indígenas, eu estou me referindo aos africanos, eu estou me referindo aos evangélicos que posteriormente vieram para cá e foram proibidos também de erguer os seus templos e professar a sua religiosidade. Observem como a intolerância religiosa faz vítimas ininterruptamente. A gente precisa quebrar esse paradigma. E esses relatos de intolerância às matrizes africanas, que infelizmente ocupam o topo das estatísticas em nosso país, desde que pisaram estrangeiros aqui pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, estão registrados nos tombos policiais, estão registrados nos arquivos da polícia, estão registrados
nos periódicos com reclamações de arruaça, né? Então, a gente precisa compreender que a morte de Mãe Gilda, a quebra dos Xangôs, que a pedrada na menina Cailane, que os vídeos do YouTube, que a gente trabalhou junto nessa causa, são repetições de uma mesma movimentação preconceituosa. A gente precisa quebrar esta máquina de moer pessoas, essa máquina de moer religiões, essa máquina de moer liberdade. A gente precisa quebrar essa máquina, senão nós vamos ficar enxugando gelo. A minha irmã Regina Adame está perguntando como é o nome do livro e qual a editora, por favor, porque realmente você não falou como é que adquire livro. E também já passar adiante, eu ia pedir ajuda para você, que o presidente Hilário da OAB de Nova Iguaçu, ele deliberou a criação de uma comissão da verdade lá na OAB de Nova Iguaçu. E eu queria que você somasse comigo para a gente ir lá falar com ele, para ver essa instalação dessa comissão da na OAB de Nova Iguaçu, da Comissão da Verdade da OAB de Nova Iguaçu, porque eu acho que é urgente. Essa semana teve mais um terreiro, tem muitos casos de terreiro em Nova Iguaçu. Eu queria pedir a sua ajuda para fazer a instalação dessa Comissão da Verdade da OAB de Nova Iguaçu, com o presidente da subseção, que é o presidente Hilário. Contar com você. Conte comigo, conte comigo. E para a Regina, sua irmã, minha cunhada, minha irmã, né? O Candomblé em Tempos de Crise, é o nome do livro, O Candomblé em Tempos de Crise, pensando a religião antes, durante e após a pandemia. Ele foi lançado agora em agosto pela editora Arqué, de São Paulo, e está à venda no site da Arqué, e eu acho que já está nas grandes livrarias, inclusive na Amazon, eu acho que já está também. A Regina é Quede da mãe Meninazinha de Oxum, e ela, Vânia Santana, e eu vou fazer uma live aqui com a mãe Meninazinha para falar sobre as coisas do museu, da polícia, que foram retiradas agora e foram lá para o Museu da República depois de 30 anos, né? Foi uma briga que muita gente esteve envolvida. A desembargadora Luz Linda, a desembargadora Ivone Caetano e principalmente a mãe Meninazinha, o qual eu fui advogado lá no Supremo Tribunal Federal. Bem... então, deixa eu só pedir a bênção à Regina, que é Quede, bênção é Quede. A gente não pode passar batido nessas coisas, que esse pessoal é sério, esse pessoal é perigoso. A história do Ogan, de lá, porque quando mãe Beata chegou na Bahia, depois da gente ter ido no Supremo Tribunal Federal, foram fazer queixa. Cheguei lá, começaram a fazer queixa do Adame. Adame é isso, Adame é aquilo. E aí, eu estava lá, a mãe Flávia Pinto, aí mãe Beata diz assim, Aí eu vi aquelas queixas todas, eu falei assim, tá bom. O problema, sabe qual é, pai fulano? É que o Humberto Adame é Ogan da minha casa. Se aí que as queixas acabaram, ninguém falou mais nada disso, e aí eu virei Ogan honorário lá da mãe Beata, ela contava isso indo, à verdade. Aí você, na verdade, mãe Beata, sábia como sempre, ela apenas revelou o que você já era. Você já era antes, ela apenas revelou. Ela institucionalizou. Na maçonaria, quando eu entrei para a maçonaria, disseram assim, não, mas a gente achou que você já era maçom, porque muitas das coisas que você já faz normalmente, como nenhum cidadão, são as coisas que o maçom deve fazer, com os mesmos princípios de ética, o mesmo princípio de amar ao próximo, de tratar o bem, mas que é muito difícil, cada vez mais difícil, com essa galera que a gente tem aí, com o fogo amigo, né? O problema é o fogo amigo. Márcio de Jagum. Olha, são 19h59. Eu quero te agradecer, antes que o reloginho venha aqui,
Eu quero te agradecer muito, sempre como sempre um prazer imenso conversar com você. É sempre uma alegria encontrar você, a sua família, a sua esposa, as suas filhas, e dizer que é uma amizade, além da irmandade na maçonaria, sempre uma alegria e um prazer. E eu quero que você venha para o IAB, vou ter o prazer de te indicar. Um grande prazer, meu tríplice irmão, muito axé para você, para todos, para sua família também, e que a gente possa seguir de mãos dadas com essa responsabilidade, com esse propósito, com esse objetivo de contribuir para que a nossa sociedade seja melhor, seja mais justa, seja menos racista, menos intolerante. Entendeu? Estão aí dando axé, que eu estou aqui com o computador embaixo, a Regina está dando axé, Dadá dos Santos. Passou muita gente aqui, que eu não falei para não te interromper, mas passou a nossa amiga Nilcemar Nogueira, querida amiga aí. Nilcemar, queridíssima. Então aqui, excelente live, Macedo Luiz Macedo, Walter Escriba, Vanilda dos Santos, Eusimar Domingues, Dani Lepso, Dani BPS, muito obrigada, foi excelente. Eu acho que a gente cumprimos a live aqui. Escritório das Delícias está entrando agora, mas eu acho que a gente está no fim da live. Eu vou para o momento mais crucial da live, que é a salvar a live. Por isso que eu não deixo chegar até o final, e tem que salvar da live. Outro dia a Bel Clavelin foi lá e errou a live. Então, olha só, foi muito bom. A gente faz uma outra qualquer dia desse. Vou mandar a ficha do IAB, vou mandar também o parecer. A gente vai fazer disso. E surgiu uma ideia agora, que é fazer a contabilização das pequenas reparações que a gente tem todo dia e dar um valor contábil, econômico, para monetizar isso e fazer. Porque a gente tem todo dia uma pequena reparação que não entra nas coisas que são feitas, não tem as externalidades econômicas. Então talvez a gente pudesse, reparou aqui, e aí a gente vai chegar a um número bem grande. Pode ser uma ideia interessante. Eu acho excelente, acho excelente. A gente tem sempre que fazer algo diferente, é isso aí. Abraço, axé, obrigado. Vamos fazer tremer o chão dessa terra. Márcio Riguete, Márcio de Jagum. Pai Márcio de Jagum. Um abraço, obrigado, tchau, pessoal. Até a próxima. E segunda-feira é o presidente da nossa seccional, Luciano Bandeira, dia 14. Luciano Bandeira, e também no mesmo dia, o ex-reitor da UNB, o Murrolande, que vai vir falar aqui, é um resgate da história. O Murrolande foi responsável pela implementação das cotas da Universidade de Brasília e foi cancelado aí. Vamos trazer o Murrolande de volta aí. Um abraço, tchau, e vamos para salvar a live. As lives agora estão virando objeto de estudo, estão transcrevendo e fazendo os livros. Quem sabe a gente não faz um livro. Grande abraço, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bom, meu irmão? Tchau, tchau. Boa noite a todos e a todas.